Olá, tudo bem? Estamos aqui na série A Depravação da Raça Humana. Hoje é o segundo vídeo e eu gostaria que você acompanhasse e também compartilhasse com o máximo de pessoas que você conhece. Desde já um abraço a todos que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram. Estamos aqui pelo canal do Culto Racional, pelo YouTube, onde nós sempre pedimos que as pessoas compartilhem o vídeo, que você se inscreva no canal e que você fique conosco até o final dos vídeos, tá certo? Então, nós começamos essa série no vídeo passado e hoje nós vamos dar sequência. Estamos falando sobre a maldade, sobre o pecado e o caos que está instalado no ser humano, lembra? Muito bem. Então hoje nós vamos usar ainda em Gênesis, tá? O versículo, capítulo 8 e o versículo 21, que diz assim: E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau, preste atenção, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Em algumas traduções fala meninice, né, que quer dizer a sua infância, desde pequeno, desde criança, tá? Desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Bom, toda alma vivente como fiz. Que significa o seguinte, que Deus, depois que ele percebeu, lembra do estudo passado? Depois que ele viu que a maldade do homem havia se multiplicado e que todo o desejo, toda a intenção, né, do seu coração era maligna e que ele era mau e que ele ia continuar fazendo aquilo, a coisa ia proliferar muito mais, ia tomar conta de tudo, então Deus termina com aquela geração, ele decide terminar com aquela geração. Ele decide terminar com aquela geração através das águas do dilúvio, e fez isso. Ele só estabeleceu aliança com Noé, que você já sabe da história. E aqui, depois que as águas baixaram, né, então ele olha para Noé, para sua família, e ele estabelece ali uma aliança, dizendo que ele não vai mais terminar com águas do dilúvio. É isso que está acontecendo aqui no contexto aqui desse versículo, tá certo? Só para você poder entender. Mas o que nos chama a atenção aqui é que, mais uma vez, olha só o que Deus fala nesse texto. Olha só, ele diz o seguinte: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, olha só, porque é mau. Você vê que, apesar disso, ainda continua a maldade. É mau o desígnio, a intenção, né? É mau o desígnio íntimo do homem. Desde a sua mocidade, desde que é criança, na verdade, você vai aprender aqui nos próximos vídeos, que na verdade essa maldade é desde a concepção. Quando nós somos gerados no útero de nossas mães, ali já está instalado. Por quê? Porque quem concebeu também tem pecado. É isso que nós temos que compreender. Que quem concebeu também tem pecado. Né? O relacionamento dos nossos pais, pai e mãe, eram de pecadores também. O caos já estava instalado neles. Que geraram alguém que também já vem instalado. O pecado já está ali. Então nós fomos concebidos em pecado. Nós vamos aprender isso nos próximos vídeos. Às vezes eu fico meio ansioso para falar, né? Porque eu quero que você saiba, eu quero que você, entenda, eu quero que você, poxa, entendi, agora está fazendo sentido o trabalho da cruz. Porque é onde nós vamos terminar sempre nos estudos, vai finalizar na cruz, vai finalizar no sacrifício de Cristo, para você poder entender o motivo pelo qual Deus envia seu Filho, tá certo? Para não distorcer, como nós temos visto o tempo todo aí. E aí o caos continua instalado. Porque não adianta você aprender cerimoniais, rituais, formalidades do lugar que você vai, do seu líder religioso, mas o caos instalado dentro de você, a morte instalada dentro de você, o pecado instalado dentro de você com os desígnios maus, e você mesmo tem a frustração de que você é uma pessoa que está buscando, né? Está orando, está lendo Bíblia, mas você não entende por que você tem esses pensamentos, por que você tem esse sentimento, por que você continua tendo essas atitudes quando ninguém vê, e por que você... Entende? E aí vão dizer para você assim, ó, isso é o diabo, hein? Olha o diabo... E aí vão te segurar numa corrente e você vai ficar naquela corrente vida inteira e sempre responsabilizando, jogando para o diabo as atitudes que são suas. Você não entende que o caos está instalado aí. Eu não estou aqui passando um pano para o diabo, não. Ele existe e ele influencia.
mas ele só pega carona no caos que já está aqui. Ele só pega carona na morte, no pecado que já está dentro da pessoa. A gente vai, tudo isso que eu estou falando aqui agora, eu vou mostrar para você ao longo dos estudos, por isso eu peço que você fique comigo até o final do vídeo e até o final dessa série, que é a série da depravação do homem, tá certo? Então verifica aqui, ó, você vê, criança, né? Eu escrevi algumas coisas. Você já reparou que criança você não precisa ensinar a fazer o mal? Você não precisa ensinar a fazer o mal, só para você entender como já está na pessoa, só para você entender como já está instalado na pessoa. Crianças não precisam ser ensinadas a fazer o mal, basta não corrigir seu filho que ele já vai ser uma pessoa má. Isso é fato. Isso é fato, você não precisa, não corrija seu filho, deixa ele fazer o que ele quiser. Quem foi que ensinou a criança a tacar fogo no rabo do gato? Lembra aí, puxa pela memória, você que, se você conseguir, as maldadezinhas, as perversidadezinhas que você fazia quando era criança, quando ninguém via. Você ia lá e fazia. Eu já fiz muitas peripécias, como diz o outro, né? Eu já fiz muitas maldades. Ninguém me ensinou, eu não vi. Naquele tempo não tinha internet, porque hoje a pessoa pode pegar umas inspirações na internet, né? Mas no meu tempo não tinha internet. Os desenhos não tinham a malícia que tem os desenhos de hoje, né? Então, assim, quando eu vi algum desenho, Pica-Pau, Tom e Jerry, os desenhos, né? Gasparzinho, os desenhos que a gente via. Pois é, então não tinha. Agora, de onde vinha aquelas maldades de tacar fogo? Sabe, eu pegava os insetos assim, dava choque, pegava 2 fios, colocava e torrava ali os bichinhos. Pegava gato pelo rabo, girava, tacava fogo no rabo do gato para o gato sair correndo. De onde vem essas maldades aí? Sabe? E eu fico aqui lembrando, já criança, o caos já se instala. Você não precisa ensinar. Eu estou lembrando aqui de um amigo que eu trabalhei muitos anos atrás, mas muitos anos. Só para você ter uma ideia, eu não era nem casado ainda. Isso tem mais de 30 anos. O nome dele é Albertino. Tá? E ele estava dizendo, contando pra gente uma vez que ele tem 2 filhos que hoje deve ser, nossa, homem e mulher, né? Ele tinha 2 filhos, o Jonathan e a Amanda. Era o nome dos filhos dele. O Jonathan um pouquinho maior, a Amanda menorzinha. A Amanda pequenininha, né? A filha dele. E ele disse que ele levou uma caixa de bombom para casa, quando ele foi para casa. E ele, então as crianças jantaram, ele falou assim, olha, é um para cada. Ah, pai, um só, então tá bom, 2 para cada, mas depois que jantar. Aí eles jantaram e ele deu 2 bombons para cada, chocolate, bombons para cada, e aí foram dormir. Ele guardou a caixa de bombom na geladeira e foram dormir. Todo mundo foi dormir. Aí quando foi lá pela madrugada, ele escutou um barulho na cozinha, ele falou, que barulho é esse? Ele foi lá para ver, bem devagarzinho, para ver que barulho que era aquele. E ele viu aquela, sabe quando você abre, tudo no escuro, você abre a geladeira, tem a luz da geladeira. Então ele viu aquela luz na cozinha, a luz da geladeira aberta. E ele viu lá o Jonathan com a metade do corpo dentro da geladeira, mexendo lá, comendo alguma coisa. Com a metade do corpinho lá dentro da geladeira, a geladeira aberta. E aí ele entendeu o que estava acontecendo, ele acendeu a luz no interruptor e deu um susto no menino. E ele disse assim, bonito, hein? O menino deu aquele susto, apontando para o quarto das crianças, o Jonathan, pequenininho, com a boquinha cheia de chocolate, assim, sujo de chocolate, dizendo assim, foi a Amanda, pai, foi a Amanda. Você vê, não sei se você percebeu. No susto, o menino sabia, olha só, sabia que estava fazendo uma coisa errada, estava fazendo algo escondido, com a boca cheia de chocolate, apontou o dedo para o quarto dizendo que foi a Amanda, que foi a sua irmã. Essa é a natureza pecaminosa que nós temos. É uma criança. Claro que o pai não bateu nem nada, né? Deu risada, né? Mas ensinou. A Amanda está dormindo, sua irmã está dormindo. E você está na cena do crime. E com as provas, né? O chocolate aberto, a boca cheia de chocolate, o dedinho também. Mas apontando para a irmã, porque sabia que estava errado, jogou para outra, porque esse é o ser humano. Você vê como que é uma coisa lá do início?
Lembra quando Deus fala assim para Adão, né? Por que você fez isso? Ou você comeu da árvore? A mulher que tu me deu apontou para a mulher. Mulher, por que você fez isso? Apontou para a serpente, porque esse é o ser humano. O ser humano é esse. Você tem que compreender, essa é a depravação do homem. Esse é o tema do estudo, da série. A depravação está na pessoa, está no ser humano. A depravação do homem, as coisas estão instaladas aqui. Aí não vem com a conversa, mas por que Deus deixou? Mas por que Deus é assim? Não, não tem, Deus é santo. Deus é justo. O problema sempre será o ser humano. Nós somos os criadores do caos que existe nessa terra. O cara casa e o cara destrói o casamento dele. As crianças são educadas. Você vê que as mães falam assim, poxa, onde que eles aprenderam isso? Porque eu não ensinei isso, mas não precisa ensinar, como está aqui. Não precisa você ensinar o mal. O mal já está ali. Ah, mas é criança sim, porque nasceu. É criança, ele não nasce adulto. Então você tem que compreender essa depravação da humanidade. Ela só tem um remédio, só tem uma maneira de terminar com ela. É o sacrifício da cruz. Então, quando a gente fala aceitar Jesus, quando a gente fala entregar a vida para Jesus, aceitar os ensinamentos e andar pelo caminho de Cristo, que Ele é o caminho que leva até o Pai, é por causa disso. Porque senão a maldade vai estar instalada, já está. Essa maldade vai sempre estar se multiplicando nas áreas da sua vida. Você vê que a própria pessoa, ela é sabotadora da vida dela. Ela é sabotadora da vida dela. E além de sabotar a própria vida, ela sabota a vida dos outros. É assim que funciona. Né? Mas a gente vai falar mais sobre isso nos outros vídeos, porque senão eu vou falar tudo. Né? Já falo tudo antes. Então você verifica, basta não instruir seu filho o caminho da verdade. Se você não instruir seu filho no caminho do bem, ele vai sempre estar fazendo mal. Não precisa ensinar a pessoa a fazer o mal, precisa ensinar a criança a fazer o bem. Né? Você tem que ensinar a criança a fazer o bem. Isso, inclusive, é bíblico. Você tem que ensinar a instruir a criança no caminho que ela deve andar. Lembra do texto? Então você tem que ensinar. Se você basta não ensinar a criança o caminho do bem, que ela vai já tem o mal instalado. Por isso, aí você verifica por isso que o ser humano tem facilidade de fazer o que é errado. Você vê que mais são os problemas de caos que são instalados na sociedade do que as coisas boas. Você vai ver o telejornal, assistir as notícias, por que tem tanta desgraça, tanto problema que você vê toda hora, é assalto, é estupro, toda hora. Por quê? Porque isso já está, é a depravação do homem, o pecado que está no homem. Tá certo? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, explica para elas que nós começamos uma série falando sobre isso, sobre esses assuntos. Aí de repente, o título pode dar a entender a depravação do homem, ele vai falar sobre prostituição. Não é isso. Vai falar sobre essa degradação, essa decadência. Aí vai tirar dúvidas através dos textos sagrados e das explicações que nós vamos trazer aqui. Mas também não fica se arrastando aí, pedindo, implorando, não. Porque esse estudo aqui é para pessoas que já têm uma busca. Esse estudo aqui já é para pessoas que é o que Deus colocou no meu coração e isso é fato. A palavra de Deus, as coisas de Deus é para as pessoas que elas querem Deus, que elas são sinceras, que elas estão numa busca pela verdade. Sabe? Então, essas pessoas que têm esse interesse, elas vão vir. Então não precisa nem ficar também implorando, não. Não sei o que, então obrigado, valeu. Vai na sua que eu vou aqui. E acabou. É assim que funciona. Né? Lembra do texto lá? Desculpa, toda hora eu tenho que trazer uma mensagem, não um texto. Quando Deus fala assim, mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga seus próprios conselhos. Eu tenho esse perfil, eu vou nessa daí, sempre. Começou a questionar, começou a bater de frente, começou a querer... Não, tranquilo, sem problemas. Aí vem lá o texto também que Jesus ensina que todos os que o Pai me deram, nenhum se perdeu. Ninguém vem a mim se o Pai não me der. Então é Deus que está passando os olhos dele e percebendo a intenção das pessoas. Você pode até ter um pecado instalado aí, e aqueles de estimação que ninguém sabe,
e que te traz uma angústia, uma tristeza. Você pode até ter um desses aí, ou vários, sei lá. Mas se você é sincero, se Deus está vendo a sua busca, se você sofre por causa desses pecados aí, e você quer se livrar deles, você pode ter certeza que Deus fez você parar nesse vídeo e está te dando entendimento de onde a gente quer chegar. E você vai ser motivado pelo Espírito Santo a continuar, e você vai querer saber os próximos vídeos, e você vai querer dar continuidade, você vai querer buscar, você vai querer ler, e aí você vai ter entendimento. São essas pessoas. Tá certo? Agora, se tem aqueles que são desinteressados, não estão nem aí, como eu falei lá no início, lá na introdução dessa série, é aqueles que desprezam, então, tranquilo também. Vai na sua. Eu prefiro ir aqui. Tá certo então? Forte abraço, até o próximo vídeo.